Nós também estamos muito honrados com a presença de um querido irmão que está no nosso meio hoje, que é o nosso irmão Abe Hilber. E ele vai trazer a palavra para nós nesta hora. Por favor, Abe. Obrigado. Tá. Como sinto tão honrado, mas tão honrado mesmo. Eu estaria super feliz, aliás, muito, 1000% feliz só em receber. Eu estava e estou olhando com expectativa em receber, porque que grupo saudável, esse grupo cheio do Espírito Santo, de cristianismo autêntico, genuíno, e como é gostoso, como é bom estar no meio de irmãos que realmente respiram a presença do Senhor Jesus. Hoje em dia, com tanta superficialidade no meio cristão, é muito gostoso estar no meio dos amados irmãos. Como eu sinto tão em casa. Muito obrigado. Que alegria. Tá bem. O pastor quer que eu faça, que eu pergunte para as pessoas de fala espanhol se estão entendendo ou vão querer tradução. Vão ter que ter tradução. Odeni, por favor. Ali está. Me fez lembrar daquele brasileiro que perguntaram para ele: tu hablas espanhol? E ele respondeu: yes. Os brasileiros entenderam? Prazer, querido. Amém, tudo bem, querido. Bueno, un momentito. No sé si quieren que hable español de Perú, de Chile, de España, ¿de dónde? De Chile. Amém. Eu sempre gosto de começar com uma coisa engraçada. Me gusta empezar con algo chistoso. Não sei se vocês já ouviram aquela do cavalo evangélico. No sé si han escuchado esa del caballo evangélico. Ela é bem antiga, mas muitas das pessoas não viram ainda. Es antigua, pero muchos no han escuchado. O irmão chegou para outro e falou assim: olha, o meu cavalo é evangélico. El hermano llegó al otro y dijo: mi caballo es evangélico. E ele disse: como assim? Ele falou: não, o que eu quero dizer é que ele não obedece os comandos pela rédea. Você vai usar a rédea só para segurar. Es que él no obedece los comandos por la... ¿Cómo se llama esta pasta? Sí. Por isso aí, né? Ele obedece comandos de palavras evangélicas. Ele obedece o comando de palavras evangélicas. Então, se você quiser que o cavalo vá, você tem que dizer glória a Deus. Se quer que ele camine, diz glória a Deus. E se você quiser que ele pare, você tem que dizer amém. E se quer que pare, diz amém. Então ele falou: mas funciona mesmo? Pero funciona mesmo? Ele falou: experimenta. Sim, experimente. Aí ele sentou no cavalo. Sentou-se no cavalo. Ele disse: glória a Deus. E glória a Deus. O cavalo pulou e começou a correr. Ele começou a correr, saltou e começou a correr. E ele: uau, que maravilha. Que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o cavalo corria mais e mais. E o cavalo corria mais e mais. Mas lá na frente tinha um grande precipício. E aí havia um precipício. E ele esqueceu da palavra para mandar o cavalo parar. Se olvidou que palavra tinha que dizer para parar o cavalo. Ele disse: eu sei que é uma palavra evangélica. Eu sei que é uma palavra evangélica. Ele disse: aleluia. Ele disse: aleluia. O cavalo não parou. Não. Ele disse: maranata. Maranata. O cavalo não parou. Tampouco parou.
Aí, bem antes do precipício, Y cuando ya estaba cerca del precipicio, ele lembrou da palavra. ahí se acordó de la palabra. Ele disse Él amém. dijo, amén. O cavalo. Y el caballo paró. E ele, glória a Deus. Ay, gloria. Eu quero compartilhar uma palavra que eu estou chamando encerramentos necessários. Quiero compartir una palabra que se llama encerramiento. Encerramentos necessários. Encerramiento, ¿cómo sería este? Cierres necesarios. Cierres necesarios. Eu aprendi muito com um homem de Deus que chama-se Henry Cloud. Aprendí mucho con un hombre que se llama Henry Cloud. Henry Cloud. Henry Cloud. Más o menos. Eu tenho uma pergunta para você. Tengo una pregunta para ti. Tem alguma área na sua vida, ¿Hay alguna área de tu vida? talvez alguma área na sua vida espiritual, Tal vez una área en tu vida espiritual talvez é na sua família, o en tu familia. talvez é no seu ministério, talvez é no seu ministério, Quizás en su ministerio. que você gostaria de ver mudanças, Que tú le gustaría ver cambios. que você gostaria de ver realmente uma coisa mudar e parece que não tem conseguido ver aquela mudança. Que tú quieres realmente ver un cambio y no has conseguido ver este cambio. Alguém disse, é porque você não deseja suficiente. Y es porque tú no deseas Você suficientemente. tem que tentar com mais força. Tienes que tentar con más fuerza. Mas é comprovado que normalmente, Pero es comprobado que normalmente, quanto mais a pessoa deseja, cuanto más uno desea, normalmente o mais frustrado ela fica. se queda más frustrado aún. Agora, o que acontece? Existe algo muito importante que temos que entender, Hay algo muy importante que necesitamos comprender. que para alcançar um fim desejado, Para llegar al fin que queremos, que deseamos, muitas vezes tem que ser removido algum obstáculo. a veces hay que remover unos obstáculos. Um desses obstáculos eu chamo de encerramento necessário. Y uno de estos obstáculos es el encierre necesario. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, capítulo 3. Abra tu Biblia en Eclesiastés 3, A partir do primeiro versículo. a partir del primer versículo. Eclesiastes 3, a partir do primeiro versículo, não sei se vai ler em espanhol também ou não. Eclesiastés 3, Não precisa, né? a Tá tudo partir bem. del 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Veja bem, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de se procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que esse texto nos ensina é que existem fases diferentes da nossa vida. El texto dice que hay tiempos diferentes en nuestras vidas. Então, nessas fases diferentes, Y en cada uno de ese tiempo nós temos que discernir de Deus. necesitamos discernir de Dios. Qual é o momento em que nós estamos? ¿Cuál es el momento en que estamos?
se é um tempo de estar, talvez, encerrando algo Tal vez el tiempo de encerrar, de cerrar algo, de encerrar algo e começar outra y coisa. de empezar otra cosa. Não quer dizer que foi algo que está necessariamente errado, No quiere decir que este algo estaba mal, mas que estamos entrando numa nova estação na nossa vida. pero que estamos entrando en una nueva estación en nuestra vida. Se até no mundo natural isso é uma realidade, Hasta en el mundo natural esto es una realidad, quanto mais no mundo espiritual. aún más en el mundo espiritual. Temos que estar sempre seguindo a nuvem. Necesitamos seguir un viento. A nuvem. La nube. Necesitamos seguir la nube. O Espírito Santo não vai esperar por nós. El Espíritu Santo no espera por nosotros. Nós que temos que saber discernir a estação que o Espírito Santo está atuando. Nosotros necesitamos discernir la estación que el Espíritu está. Até no mundo natural tem coisas assim. Hasta en el mundo natural hay cosas así. Você lembra daqueles livros telefônicos, páginas amarelas? ¿Te acuerdas de las listas de teléfono, las páginas amarillas? Né? Você já viu um recentemente? ¿Has visto algo como este en este tiempo? Não precisa mais. Ya no necesitamos más. Está tudo aqui Está todo en la computadora o en el celular e muito mais. y mucho más. Então, existem encerramentos necessários. Entonces hay cierres necesarios, tiempo de cerrar. Agora, existe um fato que todos nós temos alguma área Pero hay un hecho que todos nosotros tenemos alguna área em que encontramos dificuldade de fazer aquele encerramento que necessário. encontramos dificultad de encerrar ahí, de cerrar este tiempo. Todos nós tem uma ou outra área. Todos nosotros tenemos una u otra área. Talvez você tenha uma empresa e você fica com... Você sabe que você devia demitir aquela pessoa, Tal vez mas tiene una empresa y sabe que necesitaba demitir una persona. é um encerramento necessário, mas você não está conseguindo. Es algo que es necesario, pero no estás consiguiendo hacer. Talvez é alguém que persiste em estar na frente de tal ministério na congregação local. Y alguien tal vez insiste en estar frente a un ministerio en la iglesia local. Mas é muito óbvio que aquela não é a praia principal dele, aquele ministério. Pero es obvio que ahí no es su ministerio. Mas ele sempre fica dizendo, é o meu chamado. Mas ella está siempre diciendo, es mi llamado. E você como pastor, Y tú como pastor, você como líder, vai ter que ter a coragem, va a tener que buscar coraje, com muito amor e carinho, con mucho amor y cariño, de sentar com ele de sentar con esta persona e ajudá-lo y ayudarlo a orar a orar e a encontrar o seu destino y divino, encontrar su lugar, o seu destino divino, o seu destino de o vida, seu propósito Su propósito. profético. su propósito profético. Sabe, muitas vezes, quando o líder não tem coragem de fazer certos encerramentos necessários, Muchos líderes cuando no tienen coraje de hacer ciertos encierres necesarios, o liderado sofre, los que están siendo liderados sufren, porque ele acaba persistindo no caminho errado e não alcançando o melhor de Deus para a vida dele. porque persiste en un camino mal y no encuentra el mejor de Dios para su vida. Sabe, não sei qual é a área na sua vida, No sé cuál es el área de su vida, de tu vida, mas todos nós temos áreas em que encontramos pero dificuldades todos nosotros tenemos áreas que encontramos dificultades de fazer esses encerramentos de hacer necessários. estos encierres necesarios. Para que os planos de Deus na sua vida Para que los planes de Dios en tu vida sejam realizados, sean realizados amanhã mañana, você vai ter que mudar algo que está acontecendo hoje. tal vez tiene que cambiar algo que está pasando hoy. Às vezes o maior inimigo do nosso futuro Muchas veces el mayor enemigo nuestro en el futuro é algo que está acontecendo no es algo que presente. está pasando hoy. Sim, encerramentos necessários. Entonces hay cierres necesarios. Agora, a Bíblia diz o seguinte em João capítulo 15, La Biblia dice en Juan 15, versículo 2: versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, todo
todo pámpano que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele corta. E tudo que dá fruto, E todo o que dá fruto, ele poda. Ele corta, Ele poda poda, para que dê mais fruto. para que dê aún mais fruto. Sabe, esse podar, Podar está em espanhol? Sim, não? esse podar é um encerramento necessário. Esto es un cierre necesario. E quando se fala de podar, Y cuando se habla de podar, esse princípio bíblico, el principio bíblico, nós podemos comparar com a roseira. podemos comparar con la rosa, la rosera, Y si la você- planta de la rosa. Falar com os especialistas de podar roseira, Si tú hablas con un especialista de podar la rosera, ele vai lhe dizer o seguinte, te va a decir lo siguiente: que quando você vai podar a roseira, cuando vas a podar ahí esa planta, não é porque ela não está dando rosas muito bonitas. no es porque no está produciendo rosas bellas, Não é porque tem algo errado y necessariamente, tampoco no está mal, mas é porque você quer ajudar aquela roseira a alcançar o seu potencial máximo. es que tú está ayudando a esta planta a alcanzar su potencial máximo. E um dos grandes segredos de fazer isso Y uno de los grandes secretos de hacer esto, é que, dizem os especialistas em podar, dicen ahí los é especialistas, que você tem que fazer uma disciplina disso. hay que hacer de esto una disciplina. Em vez em quando você vai ter que estar podando. De vez en cuando hay que ir ahí. Na nossa vida é a mesma coisa. Y en nuestra vida también es igual. Em vez em quando tem aquela estação de estar podando as coisas. De vez en cuando hay el tiempo, la estación de podar. Agora, tem várias razões porque eles podam a roseira, Hay varias razones para esto. mas eu vou pegar só duas razões para usar como exemplo. Voy a agarrar solamente dos para tomar como ejemplo. Os especialistas dizem que uma das razões que vão podar a roseira Una de las razones, dicen los especialistas, é para que ela produza mais botões. Tem que podá-la porque ela produz mais botões do que ela tem condições de alimentar. hay que podar porque si no va a producir más que tiene condiciones de alimentar. Veja bem, ela produz tantos botões, Él produce muchos, ¿cómo se llama cuando está? Botones también. e se você não podar, Y si usted no lo poda, ela não vai fazer aquelas rosas mais bonitas que ela poderia entonces fazer. no va a crecer y tornarse tan bellas. Então você tem que decidir quais os botões, mesmo botões muito bonitos, Entonces tienes que decidir cuáles los botones, aunque sea bonito, que você vai ter que podar. tienes que podar. Porque o especialista vai saber que tipo de botão produz o tipo de rosa que ele quer. El especialista sabe qué tipo de botón produce el tipo de rosas que él quiere. Deixa eu te dar um exemplo. Voy a dar un ejemplo. Isso é uma história verdadeira. Esta es una historia verdadera. Um empresário cristão, Un empresario cristiano ele comprou uma grande empresa, compró una grande empresa o valor de 25 milhões de dólares. con un valor de 25 millones de dólares. Em poucos anos, En pocos años, aquela empresa já estava valendo 500 milhões de dólares. ya valía 500 millones de dólares. E com mais alguns poucos anos, Y con pocos años más, ela já estava perto de 1 bilhão de y ya dólares. estaba cerca de 1 billón de dólares. 1.000 millones o... Olha, as pessoas perguntaram para aquele empresário cristão, Entonces preguntaron a ese empresario cristiano, qual foi seu segredo? ¿cuál fue el secreto? Você já pegou uma empresa tão bem sucedida, Agarraste una empresa tan bien bem sucedida, sucedida, ela já valia 25 milhões, ella ya valía 25 millones, mas você fez dela uma multinacional. pero tú hiciste una multinacional. Qual foi seu segredo? ¿Cuál es el secreto? Ele disse, olha, logo que eu comprei a empresa, Luego que compré la empresa, eu peguei minha equipe principal reuní el equipo e principal nós começamos a orar y empezamos a orar e a buscar a Deus y a buscar al Señor. sobre qual devia ser o foco dessa nossa empresa, ¿Cuál era el blanco de la empresa? para de a la glória dele. empresa? Para gloria de Dios. E depois nós
nós avaliamos a empresa Entonces hicimos una evaluación de la empresa e descobrimos que somente 20% dela y descubrimos que solamente 20% de ella era onde estava a vida da empresa. era donde estaba la vida de la empresa. Era a parte que Deus estava falando para a gente alimentar. Era a la parte que Dios estaba hablando a nosotros para alimentar esta parte. E era o mês de junho. Y era mes de junio, E ele disse, eu reuni toda a equipe, entonces reuní todo el equipo, todos os funcionários, todos los funcionarios. e eu falei, os outros 80% de produtos, Oi, ¿cómo? os outros 80% de produtos, Os 80% de los productos nós vamos ir eliminando vamos a eliminar a los pocos, e diminuindo. disminuyendo Até dezembro, hasta diciembre. vamos focalizar todas as nossas energias somente nesses 20%. Vamos a focalizar toda nuestra energía en estos 20%. Alguns dos funcionários acharam aquilo ridículo, eram produtos muito bons. Y algunos de los funcionarios no les gustaron porque eran productos buenos. E alguém perguntou para ele, não, mas eles não estavam dando lucro para a empresa? Y entonces alguien le preguntó, ¿y estos no están dando lucros? Ele disse, sim, todo 100% estava dando lucro. Sí, 100% estaba. Mas os 20% Pero los 20% era onde estava a vida da empresa. era donde estaba la vida de la empresa. E quando nós focalizamos nisso Y cuando focalizamos en estos 20% e podamos o restante, y podamos lo demás, ela explodiu. entonces ella se expandió. Assim também o cristão, Así es también el cristiano. ele tem que orar, ele tem que buscar a Deus, Necesita orar y buscar al Señor. ele tem que saber onde está a vida da vida dele. Él necesita saber dónde está la vida de su vida. Ele tem que saber qual é o chamado de Él Deus para a necesita vida dele. saber cuál es el llamado de Dios. Ele tem que saber focar naquele chamado. Necesita focar ahí en este llamado que tiene. Sabe, quantas vezes nós temos focado em tantas coisas Muchas veces estamos mirando tantas cosas. tão preciosas, Son preciosas, são boas, son buenas, mas estão te tirando do foco do seu chamado pero principal. a veces está sacando a ti de su llamado específico de Dios. O mais triste é que muitos cristãos nem sabem qual é o chamado principal da vida Y deles. lo más triste es que muchos cristianos no saben realmente su llamado. Se você está mirando em nada, Si tú estás mirando nada, certamente você irá acertar em cheio. ahí seguro que va a acertar. Sabe, você tem que saber de Deus. Tú tienes que saber de Dios. Qual é o chamado? ¿Cuál es el llamado? Aí você vai ter que podar as outras Y coisas. las demás cosas tienes que podar. Não são coisas necessariamente ruins. No son cosas malas. Não, o maior inimigo do excelente, Es que es enemigo de lo excelente. o maior inimigo do excelente não são as coisas Lo- medíocres. el mayor enemigo del excelente no son las cosas buenas. São as coisas boas que vão nos desfocando do melhor de Deus para a nossa Es que vida. las cosas buenas nos desvían de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Quantas horas cristãos gastam em grupos de WhatsApp, ¿Cuántas horas cristianos gastan en grupo de WhatsApp? vendo vídeos bonitinhos, A veces mirando videos bonitos, mas que roubam, se você for somar todos os minutos, horas e horas da nossa te vida. quitan horas y horas de nuestra vida. Facebook, Facebook. misericórdia. Sabe de uma coisa? Quando foi saindo o Facebook, eu já fiquei sabendo que muitos estavam ocupando muito tempo no Facebook. Cuando estaba saliendo Facebook, ya escuché que la gente estaba utilizando mucho tiempo en Facebook. E eu decidi que eu não ia fazer Facebook. Y decidí que no quería Facebook. Lá os obreiros que trabalham conosco Los obreros que tenemos que trabajaban con nosotros abriram page, né, do Facebook no meu nome. abrieron una página en Facebook en mi nombre. Se eu não me engano, me falaram que tem 200 mil lá seguidores. Dijeron que hay 200,000 seguidores, Mas eu vou te falar a verdade. pero te voy a decir la Eu verdad. não sei abrir o Facebook. Y yo no sé abrir el Facebook. Nunca abri. Nunca. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pero te voy a Não é decir porque eu algo. não sou tecnológico.
Eu uso muito a tecnologia, Yo utilizo mucho la tecnología, mas é porque eu sou focado. pero yo estoy focado. Eu não vou jogar meu tempo fora. No voy a echar mi tiempo fuera a perder. Algum tempo atrás, Un tiempo atrás, eu me vi acompanhando muito o campeonato brasileiro, anos atrás. yo estaba acompañando mucho los campeonatos de fútbol. E eu sabia quem que estava ganhando e quem estava em qual classificação. Sabía todos los que estaban ganando, en qué clasificación estaban los equipos. Eu tinha meus jogadores favoritos Yo tenía mis jugadores favoritos. e eu não sou contra isso. Yo no estoy de contra esto, Mas eu comecei a pensar, pero yo estaba pensando, eu estou gastando muito tempo nisso. estoy perdiendo mucho tiempo con esto. Eu comecei a pensar, o que é futebol na realidade? ¿Y qué es fútbol en realidad? É uma bola de couro rolando no gramado, Una pelota de cuero dando vuelta en el pasto que passa por 3 pauzinhos e todo mundo fala gol. y pasa por 3 palos ahí todo. ¡Gol! Não está transformando nenhum casamento, No, no está transformando ni un matrimonio, não está curando nenhum aleijado, no está curando un enfermo, não está expulsando nenhum demônio, no está sacando demonios, não está restaurando nenhuma família no está restaurando familia e principalmente não está ganhando nenhuma y no alma. está ganando alma. Então eu falei, sabe de uma coisa? Yo dije, bueno, ¿sabe de una cosa? O que eu estou fazendo Lo que yo estoy haciendo é muito mais importante do que es isso. mucho más importante que esto. Eu não devia estar assistindo esses caras, Yo no debería estar asistiendo a estas, eles que deviam estar me assistindo, ellos que deberían estar asistiendo a mí. eles que deviam, porque eu estou ganhando almas. ¿Por qué estoy ganando alma? Eu estou sendo usado por Deus para transformar vidas. Yo estoy siendo utilizado por Dios para transformar vidas. E sabe, eu parei de assistir. Ahí me detuve un poco de asistir, paré de asistir. Não é que eu nunca assisto, mas em geral eu parei de assistir o campeonato de futebol. En general, no estoy asistiendo mucho. É, praticamente nada. Aí, Prácticamente nada. agora, ¿Quién que é mesmo o líder? veja bem. Aí o que começou a acontecer? Aí eu comecei a receber recado. Olha, Empecé, esse jogador fulano de tal e aquele outro. E este eu jugador y aquel otro. fiz o casamento de um jogador que depois foi para a primeira divisão, Hice el matrimonio de un jugador que fue para la primera división, discipulando o jogador. discipulando jugadores. Aí eu lembrei Entonces acordé o que anos atrás lo que años atrás, eu podei da minha vida. o poder en mi vida. E eu falei, eu vou investir minha vida para ganhar vidas para Voy a investir mi Jesus. vida para ganar vidas. Sabe, deixa eu falar uma coisa. Deixa decir de algo. Nós temos que realmente saber quais são os encerramentos necessários na nossa Necesitamos vida. saber cuál es el tiempo de encerrar algo, de empezar algo. Até antes desse movimento de música gospel, Antes de este movimiento de música gospel, eu gravei um LP grabé ¿cómo se dice? LP, de long play, long play, de música rock evangélica, né? música rock evangélica. E eu comecei a fazer muito sucesso. Y empecé a hacer suceso. E eu comecei a receber muitos telefonemas, Y empecé a recibir muchos telefonemas, me convidando. me invitando. E bem quando a carreira estava para explodir na música, Y estaba subiendo la carrera. Deus falou para mim, Dios me habló. esse que é seu chamado principal? ¿Este es tu llamado principal? Tem pessoas que têm esse chamado Hay personas que tienen este llamado e são muito melhores do que eu. y son mejores que yo. Eu sabia que ele não era meu chamado Yo principal, sabía que no era mi llamado, que meu chamado era outro, que mi llamado era otro. era pastoral, apostólico, Era pastoral, apostólico. apostólico. Você é uma bênção. Yo sé disso. Amém. Agora, veja bem, Vea bien, o Espírito Santo falou, el não, Espíritu Santo habló. não aceite mais os convites. No acepte más las invitaciones. Não vai investir tanto tempo nisso mais. No va a investir tanto tiempo en esto. Eu lembro quase chorando, Y yo casi llorando, dizendo não.
diciendo no. Oh, muito obrigado. Sinto honrado pelo convite. Estoy honrado por la invitación. Mas, Gracias. mas Deus tem falado para mim não. Dios no. ha hablado conmigo, no, Não. no. Mas valeu a pena. Pero valió la pena. Deixa eu te falar uma coisa. Déjame decir algo. Tem que ter encerramentos necessários nas nossas vidas. Es necesario tener tiempo donde encerramos. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, En Efesios 2:10, Deus disse assim: pois foi Deus quem nos fez Dios nos hizo e o que somos agora. lo que somos ahora. E em nossa união com Cristo Y Jesus, nuestra unión con Cristo Jesús, Ele nos criou Él nos creó para que fizéssemos as boas obras para que hiciéramos las buenas obras que Ele havia preparado para nós. que Él había preparado. É interessante porque Ele não diz que fizéssemos todas as boas obras. Él no dijo que hiciéramos todas las buenas obras. Ele falou que Ele nos prepara, nós devemos fazer aquelas boas obras específicas que Ele preparou para nós fazermos. Debemos hacer las buenas obras específicas que Él preparó para nosotros. Então, é importante uma sintonia com o Espírito Santo. Es importante una sintonía con el Espíritu Santo E focar naquilo que Ele te disse. y estar focado en lo que Él dice E vai podando as outras coisas. y va podando las demás cosas. A outra razão porque é importante também La otra razón que es importante, podar a roseira, podar la rosera, dizem os especialistas, dicen los especialistas, é porque eles dizem que partes da roseira às vezes estão doentes parte de la planta está enferma ou não está indo bem o no va bien, e ela deve ser podada. entonces necesita ser podada. No seu relacionamento com certas pessoas, o seu relacionamento com certas En su pessoas, relacionamiento con algunas personas o con ciertas personas, dependendo a situação, dependiendo de la situación, tem certas pessoas hay ciertas personas que só vão mudar solamente van a cambiar quando existe um encerramento necessário. cuando hay un cierre necesario. Sabe, eu ouvi uma história muito interessante, Escuché una historia interesante, também é verdadeira. también es verdadera. Um empresário estava preparando o seu filho para assumir a fábrica. Un empresario estaba preparando a su hijo para asumir la dirección de la fábrica. E ele estava treinando muito o seu filho. Entonces estaba entrenando mucho a su hijo. E o filho, ele achava que quase estava preparado para assumir a Y fábrica. entonces ya estaba casi preparado para asumir. Quando ele entrou um dia na fábrica Y cuando un cierto día entró en la fábrica e o filho estava chamando a atenção de um dos funcionários, y el hijo llamaba la atención de uno de los funcionarios, na frente dos outros funcionários, delante de todos los demás, brigando com ele. peleando con él. Aí o pai disse para o seu filho: Entonces el padre dijo al hijo, filho, vem lá para o escritório. hijo, van a la oficina. Aí eles subiram lá para o escritório Subieron a la oficina. e ele falou: filho, Hijo, eu já te falei muitas vezes ya te dije muchas veces, que é totalmente contra a cultura da nossa empresa y es totalmente contra la cultura de nuestra empresa, chamar a atenção llamar la atención de uma forma rude de una forma rude e na frente dos outros y funcionários. delante de los demás funcionarios. Eu já te ensinei isso muitas vezes. Ya enseñé muchas veces. Eu ofereci vários cursos para você, Ya ofrecí varios cursos para te treinar para que sea treinado, e te ajudar para não Treinado fazer esse tipo de coisa. para ayudarte a no hacer ese tipo de cosas. E você nunca valorizou esses Y cursos. tú nunca valorizaste estos cursos. Então, eu já realmente tolerei suficiente. Ya he tolerado Eu suficiente. já te dei muitas chances. Ya le di muchas oportunidades. E meu filho, eu preciso te dizer uma coisa. Tengo que decirte algo. Eu uso 2 chapéus. Yo utilizo 2 sombreros. Eu sou seu patrão Yo soy su patrón e eu sou seu pai. y soy su papá. Então, agora, com o chapéu de patrão, Ahora con el chapéu, con mi sombrero de patrón, depois de todas as chances que você recebeu, después de todas las oportunidades que has tenido, não tem mais jeito ahora ya no hay más para solución você ficar trabalhando nessa empresa. para que tú trabajes en la empresa. Você está demitido. Tú estás demitido. Ele falou: agora eu vou tirar o chapéu de patrão, colocar o chapéu de pai. Ahora saco el sombrero de patrón y voy a poner mi sombrero de papá. Aí ele colocou o chapéu do pai Y puso su sombrero de padre e ele disse:
Y le dijo, filho, fiquei sabendo que você ficou desempregado recentemente. hijo, supe que te quedaste desempleado. Deixa eu te apoiar e te ajudar, meu Quiero filho. apoyarte y ayudarte. Vamos orar sobre isso. Vamos a orar sobre esto. Deus vai providenciar algum emprego para você. Dios va a providenciar un trabajo para ti. Eu achei linda essa história. Yo vi que es una historia linda. Porque o pai não devia passar a mão por cima dos erros daquele El filho. papá no debía pasar sus manos sobre los errores del hijo. Existem momentos que, se você ama a pessoa, vai ter encerramentos Hay necessários. momentos que si amas a esta persona, va a tener un momento que necesita hacer un encierre ahí. Muitas vezes nós, como pastores, confundimos Muchas veces como pastores confundimos o pastoreio com o discipulado. el pastoreo con el discipulado. Deixa eu explicar, isso para mim é muito precioso. Para mí eso es muy precioso. Veja bem, muitas vezes nós entendemos que o bom pastor, Muchas veces entendemos que el buen pastor ele dá vida pelas ovelhas, da la vida por las ovejas. não fica satisfeito com as 99, No está satisfecho con las 99, vai atrás da centésima va ovelha, en busca de la centésima, não abre mão de nenhuma delas. no abre la mano sobre ninguna de ellas. Isso De ninguna. é a nossa visão pastoral. Esta es nuestra visión pastoral. Mas a visão do discipulado é totalmente diferente. Pero la visión del discipulado es diferente. Jesus disse Jesús dijo, claramente que quem não renunciar a tudo que tiver não pode ser él meu dijo claramente que discípulo. aquel que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Apóstolo Paulo, treinando o Timóteo, Pablo, al entrenar Timoteo, em 2 Timóteo en 2:2, 2 Timoteo 2:2, ele disse, Ele dijo, Timóteo, o tipo de homens que você deve discipular los hombres que tú tienes que discipular são os homens fiéis, son los hombres fieles, capacitados. capacitados. Você não vai discipular profundamente qualquer No pessoa. vas a discipular profundamente cualquier persona. Você vai investir nos melhores. Va a investir en los mejores. Então, nós confundimos as bolas Muchas veces confundimos las por cosas. causa do coração pastoral, Por el corazón pastoral, de não perder nenhum, para no perder nadie, e isso é certo. y esto está correcto. Mas muitas vezes eu confundia e eu ficava discipulando pessoas que não estavam valorizando Y a aquele veces yo me discipulado. confundía y estaba discipulando gente que no estaban valorando el discipulado. Eles, em vez de valorizar, eles desprezavam. Eles estaban despreciando. E eu, em nome do amor, ficava jogando as pérolas aos porcos. Y yo en el nombre del amor estaba echando perlas a chanchos. E é interessante porque a Bíblia fala que não é para jogar pérolas aos Y es porcos. interesante porque la Biblia dice que no debe echar perlas a los puercos. Porque o porco não valoriza a pérola. Porque los puercos no valorizan, no dan valor a las perlas. E muito pelo contrário, ele pisa em cima. Él la va a patear. E quando ele pisa, a pérola é muito dura. Y la perla es muy dura. Ela entra por dentro das patinhas Va a dele entrar por sus uñas e machuca. y hace daño. E aí ele fica com raiva de você. Y ahí están. E volta, Mal contigo. e volta a te dilacerar. Y entonces está en contra de ti. Então, eu aprendi que eu estava fazendo tudo errado. Y aprendí que yo estaba haciendo las cosas malas. Eu quero te dar um exemplo aqui, porque eu acho que vai ajudar, especialmente você que é pastor e líder, que ama cuidar de vidas. Voy a dar un ejemplo para ti que es pastor, líder y ama cuidar de vidas. Eu gostaria de chamar rapidinho aqui, só para a gente mostrar aí esse exemplo, se for possível, 10 homens. 10 homens, Gustaría rapidinho. llamar 10 hombres para mostrar un ejemplo. Por favor. 10 hombres. ¿Hay hombres Rapidinho. acá? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podem subir aqui, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando ainda mais. 10 homens, por favor. Vamos ver se já deu 10. Amém. Obrigado, queridos. 9. Mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais um, mais um. Obrigado, já está vindo lá. Fantástico. Agora. Tá, Agora. obrigado. Não, tá bom. Amém. Glória a Deus. Veja bem. Eu não sei sobre na sua congregação, No sé cómo es en tu congregación, mas nas congregações que eu
dava cobertura e dou cobertura para En elas. las congregaciones donde estoy dando cobertura, Nós caímos num erro muito sério. hemos cometido un error. Nós permitíamos cada pessoa Permitimos cada persona a ter discípulos demais. a tener muchos discípulos. Então Demasiado. era muito comum para nós pastores Era muy común para nosotros, pastores, e outros líderes termos 10 discípulos. tener 10 discípulos. Agora, olha aqui esses 10 discípulos. Mira ahí estos 10 discípulos. Olhe bem. Miren bien. Será que daria para eu, com a minha agenda, o jeito que ela é e tudo, eu discipular profundamente esses 10? ¿Sería posible yo discipular profundamente estos 10? Não dá mesmo. No da, no es posible. Alguém disse, mas Jesus não discipulou 12? Pero Jesús no discipuló 12. Primeiro, ele é Jesus. Primero, Él es Jesús. Segundo, Segundo, pelo que os especialistas dizem, por lo que los especialistas dicen, o discipulado profundo foi com 3. el discipulado más profundo fue con 3. E aqueles 3 que ajudaram ele a cuidar dos outros. Y los 3 lo ayudaron a cuidar de los demás. E olha o que eu caía nesse erro vez após vez. Y yo he caído en este error vez tras vez. Eu procurava discipular profundamente os 10. Yo estaba buscando discipular profundamente a los 10. Agora, claro que o exemplo que eu vou dar aqui não tem nada a ver com as pessoas aqui. Y el ejemplo no tiene nada a ver con las personas que aquí están. Mas vamos supor que esses 3 aqui, Supongamos que los 3 primeros aquí, eles são aqueles discípulos mais antigos meu, bem espirituais, que sempre responderam muito bem ao discipulado. supongamos que sean los discípulos más antiguos míos, que responden muy bien al discipulado. São homens de Deus mesmo. Son hombres de Dios mismo. São uma bênção. Son una bendición. Muito bem. Muito bem. Só que entre esses aqui, Entre estos, tem alguns que tem um problema bem sério. Isso é só um exemplo, claro. Problema bem sério, talvez de vícios, hábitos maus. algunos pueden tener problemas serios, malos hábitos, No casamento, na problemas família. en el matrimonio, en la familia. E toda hora eu estou indo atrás para resolver esses Y problemas. siempre tengo que ir para solucionar problemas. E só para manter os 10 fiéis a Jesus Y para mantener a los 10 fieles a Jesús, eu estou toda hora fazendo um discipulado de manutenção. cada rato estoy haciendo un discipulado de manutención, Discipulado de bombeiro, discipulado de bombero, só apagando incêndio. apagando fuego. E na realidade, olha quem mais é negligenciado. Y muchas veces lo que es más negligenciado São esses 3 son aqui. los 3 que han dejado. Porque eles não me dão problema. Porque no me traen problema. Então, naquela semana, Y esta semana eu mando um WhatsApp para eles, mando un WhatsApp individual para cada um. individual para cada uno. Ô, mano, você é tão legal. Hermano, tú eres tan bueno. Você é um discípulo exemplar. Tú eres un discípulo E ejemplar. olha, mais uma vez essa semana nós não vamos poder reunir porque Pero más una vez no vamos a poder reunirnos. eu estou cuidando de um monte de Estoy emergências. cuidando de Um monte de emergências. un montón de emergencias. Então, para quem tem resposta, Para los que tienen respuestas, eu estou tirando. yo estoy sacando. Mas para quem não tem resposta, Para los que no tienen, eu estou dando. yo estoy dando. Mas o que Jesus disse que é para fazer? Pero ¿qué es que Jesús dijo para hacer? Jesus disse: quem tem, mais lhe será dado. Jesús dijo que el que tiene, aún más será dado. E quem não tem, até o que ele tem lhe será Y tirado. los que no tiene, hasta lo que tiene, le será sacado. Então, olha, passava 2, 3 anos, Pasaron 2, 3 años. todos 10 talvez eu consegui manter, Quizás he conseguido mantener los 10. mas nenhum deles estão explodindo, frutificando. Pero ninguno están realmente fructificando y caminando. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? É somente o discipulado profundo que gera transformação profunda Solamente un discipulado profundo genera una transformación no caráter. en el carácter. Somente o discipulado profundo Solamente un discipulado profundo que gera a frutificação. que va a engendrar la fructificación. Então,
nós arrependemos profundamente. nosotros nos arrepentimos profundamente. E nós fizemos um tipo de coisa assim, deixa eu mostrar. Hemos hecho algo así. Eu reuni com esses 7 em grupo. Reuní con los 7 en grupo. Claro, o meu caso é diferente, que eu só estava discipulando pastores, En mi caso es diferente porque yo estaba tratando con pastores. mas mesmo assim eu diminuí para 3. Pero aún así disminuí para 3. E eu tenho instruído as pessoas a fazerem o seguinte: elas pegam 7 Estoy diciendo a las personas a hacer lo siguiente, agarrar los 7 e ela diz: olha, vocês merecem receber muito mais do que vocês têm recebido. ustedes merecen recibir mucho más que están recibiendo. E eu não estou podendo fazer isso, Y yo no estoy pudiendo hacer esto. porque é irrealístico eu poder cuidar bem de 10 pessoas. É irrealístico Es irrealístico. eu poder cuidar bem de 10 Y pessoas. yo poder lidar bien con 10 personas. Então, eu vou reunir com vocês Entonces voy a reunirme con ustedes só de manutenção, mas em grupo, en grupo até que encontremos um discipulador 1 a 1 para hasta vocês. encontrar un discipulador 1 a 1 para ustedes. Então, eles vêm para cá Entonces van ahí e uma vez por semana y una vez en la semana eu vou investir 1 hora pelo menos aqui nesse grupo, voy a dar por lo menos 1 hora con este grupo. mas em vez de 10 horas por semana, Al revés de dar 10 horas por semana, é 1 hora lá, 1 hora allá aí muito tempo com cada um desses y 3. mucho más con los 3. Porque quem tem, Porque los que tienen, mais lhe será dado. más les será dado. Quem não tem, até o que ele tem será Y tirado. el que no tiene, hasta lo que hasta lo que Então- tiene va a ser sacado. Agora, veja bem, eu começo a investir profundamente nesses homens. Entonces empiezo a investir profundamente en ellos. Em 6 meses, En 6 meses são tão transformados. son transformados. Porque Jesus nunca disse ir de fazer convertidos. Jesús nunca dijo ir y hacer convertidos. Ele disse ir de fazer discípulos. Él dijo ir y hacer discípulos. E esses homens começam a ser tão transformados em todas as áreas. Entonces empiezan a ser transformados en todas esas áreas. Começam a frutificar. Y empiezan a fructificar. Começam a crescer Y espiritualmente. empiezan a crecer Então, espiritualmente. para demonstrar isso, os 3 fazem assim. Tcham. Tá, Para fica demonstrar. desse jeito. Fica assim. E eu tô aqui, Y estoy aquí. e esses também, de vez em quando, estou encontrando com Y eles. eso también de vez en cuando están encontrando con ellos. E agora, todos vocês 7 olham assim para Y eles. todos miran así. Esses aqui chegam para mim, eu tive isso acontecer. Eles falam assim: Esto llega a mí. rapaz, o fulano está crescendo tanto. Entonces digo, ay, fulano está creciendo tanto. Que homem de Deus que ele é. ¡Qué hombre de Dios es! Eu acho que eu já achei quem eu quero que seja meu discipulador. Y yo creo que ya encontré a quien quiero que sea mi discipulador. Aí esse aqui fala: eu quero aquele com aquela camisa quadriculada lá. Entonces dijo, yo quiero este con Ele vai, este pantalón. eu também esta quero camisa. ele. Tá? E aí, esse aqui diz assim: eu quero o altão de camisa branca. Eu quero Vem esse pra cá. alto de camisa Não, vem branca. pra cá, para poder se separar aqui. E esse aqui também quer, então ele quer, esse vai cuidar desses 2. E esse vai cuidar desses 3. Y este va a cuidar de estos. Agora, antes, com 3 anos, no discipulado de manutenção, eu discipulando mal e porcamente, Antes, con 3 años, el discipulado de manutención. passava 3 anos e só estava lá os 10 ainda. 3 años y solamente los 10. Agora, com 6 meses, Ahora, con 6 meses, todos estão sendo profundamente discipulados 1 a 1. todos están profundamente siendo discipulados E uno a uno. ninguém tem mais do que 2 ou 3 discípulos. Y nadie tiene más que 2 o 3 discípulos. Vocês estão vendo? Agora, se cada um deles Si cada uno de ellos descerem e pegarem só 3, bajan y agarran más 3, 10 com mais 3 dá quanto? 10 con más 3, 40. 40. 40 pessoas sendo discipulados 1 a 1, profundamente. 40 siendo discipulado uno a uno. O nosso erro é que nós pensamos se discipular poucos profundamente, aí nunca vai poder cuidar de todo mundo. Nuestro error es que no estamos discipulando profundamente. A gente pensa que se a gente discipular poucos,
pensamos que si discipulamos pocos profundamente, nunca vai conseguir discipular todos. nunca vamos conseguir É discipular a mentira. todos. Es mentira. Porque é isso que produz frutificação. Y esto produce la fructificación. E é impressionante o que tem acontecido depois que nós colocamos isso em prática. Es impresionante. Eu estou tão emocionado. Yo estoy tan emocionado. Agora, a gente sempre vai ter aquele coração pastoral. Siempre vamos a tener el corazón pastoral. Não perder nenhum. No vamos a perder a nadie. Sempre garantir alguém discipulando. Siempre alguien está discipulando. Mas nós vamos realmente pegar homens fiéis e Pero vamos idôneos. realmente a agarrar hombres fieles, Encerramentos necessários. cierres necesarios, tiempo de encerrar necesarios. E falando em encerramento necessário, eu vou encerrar logo. Y hablando de encerramiento necesario, voy a terminar ya. Eu quero terminar com essa pequena história. Quiero terminar con una pequeña historia. Muito obrigado, homens. Vocês são preciosos Graças. demais. Deus abençoe. Muito Graças. obrigado. Vocês são demais. Dê uma forte salva de palmas para esses caras. Lá nos Estados Unidos fizeram testes com En los macacos. Estados Unidos hicieron un teste con monos. Agora os protetores de animais não estão gostando mais Los disso. protectores de animales ya no les gusta eso. Mas fizeram um teste para medir o nível de estresse nos macacos. Hicieron un teste para medir el nivel de estrés con los monos. Então eles colocavam o macaco numa gaiola Ponían los monos en una jaula e eles faziam coisas para estressar o macaco. y hacían cosas para que quedaran estresados. Muito barulho, muitas luzes fortes. Muchos ruidos y muchas luces fuertes. Aí eles mediam o nível de Y estresse medían el nivel de estrés através de exame de sangue, exame de urina con examen de sangre y de orina. e através do nível de hormônios liberados eles podiam saber o nível de estresse. Entonces, por los hormonios podían saber el nivel de estrés. E os macacos ficavam estressados horrivelmente, Entonces, los monos estaban horriblemente estresados. um máximo de estresse. El máximo de estrés. Aí, sabe o que fizeram? ¿Sabe lo que hicieron? Fizeram uma coisa, colocaram um outro macaco junto com aquele macaco. Pusieron otro mono junto con estos. Só isso. Solamente esto. As mesmas luzes, Las mismas luces, o mesmo barulho, los mismos ruidos, os mesmos causadores de los estresse, mismos causadores de estrés, os mesmos membros, viu, pastores? los mismos miembros, Os mesmos diáconos. los mismos diáconos. Por isso que a Bíblia diz: resistir o diácono e fugirá de vós. A Biblia fala para resistir el diácono y él fugirá de vos. Os mesmos níveis de estresse. Los mismos líderes, Os niveles, niveles de estrés, Perdão, os mesmos causadores de los estresse. mismos causadores de estrés. O nível, aí mediram de novo. Ahí medieron otra vez. Caiu pela metade. Cayó por la mitad. Só fizeram uma coisa Solamente diferente. hicieron una cosa. Colocaram um outro macaco lá. Pusieron otro mono ahí. Por isso que eu tenho aprendido esse valor do, Por eso he aprendido este valor do discipulado, del discipulado. de ter outra pessoa junto com você na sua gaiola. De tener otro junto contigo en su jaula. E a minha pergunta para você essa Y mi noite: pregunta para ti esta noche: quem é o seu macaco? ¿quién es su mono? ¿Quién es su mono? Nós precisamos um do outro. Nos necesitamos uno del otro. Nós precisamos de companheirismo, de discipulado, Necesitamos compañerismo y discipulado para alcançarmos o máximo de Deus na nossa para vida. alcanzar lo máximo que Dios tiene para Amém. nosotros. Vamos ficar em pé, por favor. Quedarnos parados. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso. Pedimos que o Senhor possa realmente nos ajudar em cada área da nossa vida, ver o que está roubando a energia, a seiva, para fazer a sua mais perfeita vontade.
Que o Senhor seja glorificado. Que haja coragem em cada uma das nossas vidas e a graça para fazer os encerramentos necessários. Produz em nós essa graça pelo Teu Espírito e ajude-nos a ter outras pessoas juntamente conosco, em nosso convívio, que vão investir em nossa vida e que nós também vamos investir na vida dos outros, para ajudá-los a alcançar o seu máximo potencial, ajudá-los a alcançar o melhor do Senhor para a nossa vida. Que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Muito bom. Muito bom. Eu espero que hoje você saia por aí procurando o seu macaco. Bem, amados, somente avisar vocês que tem alguns livros ali e que alguns são lançamento. Temos alguns livros novos. Tem livro do Ion, que é novo, do Sérgio, são livros novos. E também hoje a gente está fazendo o lançamento do livro sobre pastoreio. Estamos lançando hoje. Ali está na nossa livraria. Que o Senhor abençoe você nesta noite, que Deus lhe guarde, que você tenha um ótimo sono nesta noite. Bom descanso, Deus te abençoe. Até amanhã. Todos os horários estão atrás do seu crachá. Procure segui-los. O pessoal que vai tocar nesses dias, por favor, venha aqui à frente com o bilão, por favor. Os irmãos que vão tocar nesses dias.
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho